Mateus capítulo 26. Isso aqui vai nos mostrar quando estamos sendo guiados por Deus e quando estamos sendo guiados pela razão humana. Só podemos ser guiados por Deus pela sua própria palavra, quando compreendemos, quando entendemos. Mateus 26, Mateus 26, versículo 6 em diante. Diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-o sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. E derramando ela este unguento sobre o meu corpo, veio preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Agora vamos a Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 1 em diante. Diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, mulheres, levando as especiarias que tinha preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que elas, perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Na verdade eram 2 anjos. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se
das suas palavras. Amém? Vamos entender isso aqui? Aqui nós vemos dois fatos, e os dois com boas intenções a respeito de Jesus. O primeiro é uma mulher que pega um vaso de perfume, cheio de perfume, caro, e derrama sobre Jesus em um jantar. E por que ela fez isso? O perfume tinha grande valor. Tinha grande valor. A ponto que os próprios discípulos de Jesus censuraram aquela mulher. Disse: como? Poderia vender esse perfume? É muito dinheiro. Tem muita gente pobre. Poderia ajudar, matar a fome de alguém. E ela despeja todo em Jesus. E Jesus chega e fala para eles: não, vocês não fiquem molestando ela. Essa palavra molestar no nosso país, ela é complicado, né? Porque quando fala molestar uma mulher nesse país, é abusar de outra forma. Só que a palavra molestar aqui, que fala é no sentido você está falando, oprimindo a pessoa com palavras, né? Que na verdade é o significado, mas no nosso país tomou uma conotação muito diferente. Mas Jesus disse: por que vocês molestais ela? Quer dizer, os comentários de vocês contra ela. Aí ele fala: essa mulher antecipou-se a ungir o meu corpo para o meu sepultamento. Entenda bem, Jesus estava num jantar, estava cheio de vida, não estava sendo preso. Mas a atitude daquela mulher foi uma atitude que honrou ele, preparou ele para um momento lá na frente. Vamos entender primeiro que na época de Jesus, esse ato de perfumar o corpo de uma pessoa para o sepultamento era uma tradição de honrar a pessoa que morreu. Se a pessoa fosse enterrada de qualquer maneira, era sepultada sem honra. Então eles preparavam ali especiarias, perfumes, e colocavam sobre o corpo da pessoa, que era uma forma de fazer um enterro digno de uma pessoa que era digno daquela honra, né? Na sua morte. E essa mulher fez isso antecipado. E por que ela fez isso antecipado? Porque ela creu em Jesus. Aquela mulher, em outra parte, diz que era uma mulher pecadora, que foi até censurada. Jesus deixa que a mulher chegasse até ele, derramasse aquele perfume. Mas, por que ela fez? Porque ela creu em Jesus, ela estava buscando, ela estava honrando Jesus, ela estava também ao mesmo tempo buscando o perdão de Jesus, buscando a bênção de Jesus. E ela fez isso por fé, que nos leva a que uma pessoa que é guiada por Deus, ela só é guiada no caminho da fé. Sem fé ninguém vai ser guiado por Deus. Aí depois nós vemos, agora com Jesus, que tinha morrido, tinha sido sepultado, outras mulheres querendo honrar Jesus, só que fora de tempo, fora de época, no momento errado. Eram pessoas bem intencionadas, pessoas que andaram com Jesus, mas pessoas que ouviram de Jesus, que um dia Jesus iria ser preso, que um dia Jesus seria morto, e que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria, mas elas não deram muita atenção a essas palavras, e quando tudo isso aconteceu, elas esqueceram. Então, quando elas foram, depois de Jesus morto, 3 dias depois, ou melhor, ao terceiro dia, elas pegam unguento, pegam perfume e vão perfumar, vão procurar demonstrar honra ao corpo de Jesus, o sepultamento, só que fora de tempo, porque Jesus já tinha ressuscitado. Só que elas não sabiam disso, porque elas estavam motivadas pelo um carinho que elas tinham com a pessoa de Jesus, pelo um desejo de honrar.
mas não existia a fé de quem era Jesus. Por que não existia a fé? Elas tinham perdido, elas viram ele morrer e perderam, esqueceram que ele era o Cristo, que ele tinha falado. Olha, eu vou ressuscitar. E quando elas chegam lá, ele já tem ressuscitado e vem 2 anjos e diz assim: o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão procurando um vivente no meio dos mortos? Ele não está morto, ele vive, ele não está aqui. E o anjo diz assim: ó, lembra das palavras que ele falou ainda estando com vocês. E que palavras são essas? Que ele seria preso, que ele passaria por tudo isso, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria no 3º dia. Então nós vemos essas mulheres que foram até Jesus no primeiro dia da semana prestar essa homenagem ao corpo de Jesus. Elas tinham boa intenção, elas amavam a Jesus, mas elas estavam sendo guiadas pelo instinto natural. Vou honrar, vou fazer algo por ele, amamos, mas elas não estavam sendo guiadas por Deus. Sabe por que não está sendo guiada por Deus? Porque Deus só nos guia pelo caminho da fé. Só quando nós estamos andando, trilhando o caminho da fé, é que nós vamos ser guiados por Deus. Nós podemos ter boas intenções, podemos procurar fazer tudo para agradar a Deus, mas como a própria palavra diz, sem fé não vamos agradá-lo. Por quê? Porque nós vamos tentar fazer as coisas à nossa maneira, sem compreender. E por que não se compreende? Por que se caminha fora da fé? Por não entender a palavra. Às vezes por não dar a devida atenção à palavra. Aí quando as coisas ruins acontecem, a pessoa esquece do que foi pregado. Por quê? Enquanto Jesus estava vivo, operando milagres, aquelas mulheres estavam seguindo Jesus, entre elas aqui tinha Maria Madalena, tinha outras, eram mulheres que até sustentavam o ministério de Jesus com suas doações. A Bíblia diz que eram mulheres que ajudavam financeiramente, porque elas tinham riquezas. E Jesus falou abertamente, tanto para os discípulos como para aquelas mulheres: olha, eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. E justamente no 3º dia, aquelas mulheres estavam com perfume para jogar sobre um corpo morto de Jesus, que ela julgava estar morto. Só que elas esqueceram que Jesus tinha falado. Se elas lembrassem, elas não estavam ali com aquele perfume, com aquele unguento para jogar sobre o morto. Elas estavam ali procurando encontrar-se com ele, já que ele sabia, ele está vivo, ele falou que vai ressuscitar, tanto ela como os discípulos. Mas eles esqueceram a palavra e foram guiados pelo quê? Pelo seu estado natural, pelo sentimentalismo, pelas suas próprias emoções, mas não pela fé. Isso aqui pode acontecer conosco também. Se nós não dermos a devida atenção à palavra, nós podemos sermos bons cristãos, bons religiosos, tentando agradar a Deus, tentando fazer as coisas para Deus, sem compreender a palavra dele, sem a direção da palavra dele. Algo que é bem intencionado, mas que não tem valor nenhum, porque está fora daquilo que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nós estejamos firmes naquilo que Ele ensina, crendo no que Ele ensina, fazendo as coisas à maneira dele. Uma coisa que nos ensina aqui: quem anda verdadeiramente guiado por Deus anda pela fé. E quem anda pela fé, ele anda antecipado, ele não anda atrasado. Quem anda no sentimentalismo humano, na razão humana, por mais bem intencionado, ele chega atrasado. Foi o caso das mulheres, Maria Madalena e das outras que foram ao sepulcro no 3º dia, chegaram atrasadas. Jesus foi sepultado, sem honra. Se dependesse dela, quando elas forem honrar, já era tarde, já tinha levantado, já não estava mais ali. Só que aí ele não foi sepultado sem honra, porque teve uma mulher que creu nele lá atrás e antecipou a honra de preparar o corpo dele quando ele ainda estava vivo num jantar cheio de vida, que foi aquela mulher, que quando derramou aquele perfume, os discípulos disseram: como pode? Isso aqui é caro, poderia vender, dar para alguém. E Jesus disse: não, ela está antecipando
Com essa ação ela antecipou o meu sepultamento, quer dizer, ela me honrou para o meu sepultamento. Porque se ela não tivesse feito aquilo, Jesus teria sido enterrado sem honra. Porque como Jesus, ele foi enterrado às pressas, porque era o final de sexta-feira, e logo teria o sábado, e no sábado os judeus não poderiam fazer nada, muito menos mexer com o morto. Então não fizeram. Aí as mulheres pensaram, não, então quando chegar, passar o sábado, chega o domingo, a gente vai e faz as honras. Só que aí era tarde demais, Jesus já tinha ressuscitado. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Se nós andarmos por fé, realmente nós vamos andar guiados por Deus e nós vamos estar antecipando as coisas. Nós vamos estar à frente dos problemas, à frente do que vai acontecer. Porque a fé ela vai nos levar a gente nos prepararmos para o que tem lá na frente. Vai nos levar a gente estar preparado para o que vem e não atrasado. No caso das mulheres lá que ficaram sim, a Maria Madalena, na boa intenção, até no amor, no carinho por Jesus, mas atrasadas. Chegaram procurando Jesus, no lugar de morto. O anjo chega e diz, espera aí, vocês estão procurando um vivente no meio dos mortos? Isso aqui é lugar de morto, não é lugar de Cristo. Mas por que elas estavam procurando ele no lugar do morto? Porque elas estavam andando, sendo guiadas pelas suas emoções, pela razão humana, não pela fé. E por que elas estavam andando guiadas pela razão humana e não pela fé? Pelo simples motivo. Não foi por falta de palavra, não. Jesus tinha ensinado, Jesus tinha falado. Foi pelo simples motivo. Elas esqueceram a palavra. Às vezes a gente estamos na igreja há tantos anos, quando enfrentamos uma luta, uma dificuldade, quando as coisas estão acontecendo não à nossa maneira, nós esquecemos o que foi pregado para nós, esquecemos a palavra e começamos a procurar Jesus onde Jesus não está. Onde é que Jesus não está? Onde falta fé, onde falta a direção da palavra. Às vezes é na nossa linha de pensamento, na nossa maneira de entender as coisas. Porque nós vamos encontrar Jesus em toda a palavra dele, em todo o ensinamento dele, se a gente estiver atento. Elas tinham recebido a palavra que Jesus ia ressuscitar? Tinha. Só que elas esqueceram. E por que elas esqueceram? Primeiro, não deram a devida atenção quando ele falou. Nem elas, nem os discípulos. Porque os discípulos também esqueceram. Depois elas até voltaram para eles. Aqui diz o seguinte, versículo 6, o anjo diz, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado. Jesus tinha falado claramente o que ia acontecer. E ao terceiro dia ressuscite. Então, ele tinha falado isso. Aí diz assim, e lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11, aos discípulos, e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Então elas ouviram dos anjos, voltaram lá onde estavam os apóstolos, falaram, olha, Jesus ressuscitou, como ele falou, o anjo falou para a gente, vimos um anjo, ele falou isso para nós, realmente ele tinha falado isso antes, nós esquecemos. Só que quando elas falaram isso assim, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Os discípulos, as falaram para ele, os discípulos não é tão louca, estão meio fora de si. Não creram também. E por quê? Porque esqueceram da palavra. E quem esquece, está sempre atrasado. E às vezes, isso é na nossa vida. Às vezes estamos atrasados em relação às bênçãos de Deus.
em relação ao plano de Deus para a nossa vida. Deus tem tantas coisas para nós, mas às vezes nós estamos atrasados porque não estamos andando pela fé. Não estamos sendo guiados por Deus pela palavra dele. Não porque ele não queira nos guiar, mas porque não estamos dando a devida atenção na palavra dele. Aí somos guiados pelo quê? Pelas nossas emoções, pelos nossos achismos, tá? Que essas mulheres, bem intencionadas, tentando louvarem, honrarem Jesus, mas guiadas pela sua própria emoção, guiada pelo seu próprio sentimento. Não, espera aí, coitado de Jesus, está morto, foi enterrado de qualquer maneira. Quer saber? Hoje é domingo, passou o sábado, hoje nós podemos, vamos lá e vamos prestar essa honra para ele. Aí pegaram o perfume. Você veja bem, quando a mulher lá atrás derramou o perfume sobre Jesus, os próprios discípulos reprovaram a atitude dela. Jesus teve que chamar a atenção deles. Se aquela mulher tivesse guardado aquele perfume e tivesse levado depois que Jesus morreu, os discípulos não iam reprovar. Porque ele ia dizer assim, não, tudo bem, morreu, né? Está prestando homenagem. Que é bem isso, né? O ser humano é mais ou menos assim. Às vezes ele não quer fazer algo por alguém quando está vivo, porque ele diz, não, se eu vou fazer isso é muito caro. Aí quando o cara morre, faz algo extraordinário. Eu lembro agora de um caso de um colega de serviço, numa empresa que eu trabalho em São Paulo, que a sogra dele morreu, e ele disse assim, rapaz, ele não tinha muita condição, mas naquela época ele disse, rapaz, eu gastei 5 mil com o enterro da minha sogra. Na época era dinheiro. Ele disse, tomei emprestado, vou pagar parcelado, mas porque para prestar a última homenagem à minha sogra. Eu falei assim, por que me deu 5 mil quando ela estava viva? Pois está morto? Para quê? Mas é questão do ser humano, essa é a razão humana. Pois está morto, imagina. Aí eu morro amanhã, chega um camarada e diz, não, eu vou te dar o melhor caixão, vou pagar para te honrar. Para quê? Não serve para nada, porque eu quero caixão bonito. Joga dentro da terra mesmo, vai comer de qualquer jeito. Você vai gastar 5 mil, me dá ele hoje. Não é verdade? Aí gasta o dinheirão. Como por exemplo, tem gente que é assim, tem um parente lá do outro lado do mundo, lá em outro estado. Eu não vou lá não, porque é caro. Realmente é caro, né? A passagem de avião, eu nunca visita. Aí quando o cara morre, arruma dinheiro emprestado por tudo que é lado, se endivida, para enterrar o cara. Bom, tudo bem, quer fazer. Só que eu jamais faria isso. Eu tenho minha irmã, ela mora em Pernambuco. Se eu morrer por lá, você acha que eu sair daqui correndo para ir para enterro da minha irmã? Se eu não fui quando ela estava viva, eu vou sair correndo agora? Mas de forma alguma. Morreu, quem tiver por lá, enterra. Eu vou gastar um dinheirão que eu não tenho. Se eu tivesse gastar esse dinheirão, eu gastava hoje para visitar, chegava lá, conversava com ela, dava um abraço, aí tudo bem. É outra coisa. Mas depois que morreu, por exemplo, já faz muitos anos que eu não vejo minha irmã, quando eu vou lá no Nordeste. Aí ela morre, eu vou sair correndo? De jeito nenhum. Se eu estiver aqui, eu tenho que ir antes. Se eu não fui antes, então não precisa mais. Não precisa mais desse gasto. Ou não, eu vou gastar um dinheirão com ela para ela ter um bom enterro. Para quê? Se eu tivesse um dinheirão para gastar, tinha que gastar agora, né? Porque ela está viva e ia desfrutar. A mesma coisa, mas isso é uma coisa do sentimentalismo humano, né? É o que eu estou falando. Quando aquela mulher derramou o perfume sobre Jesus, Jesus não estava vivão, até no jantar, os discípulos disseram, é desperdício. Se ela fosse derramar depois que ele morreu, eles não iam dizer que era desperdício. Agora está morto, realmente tem que fazer isso. Quer dizer, não ia adiantar nada. Mas para a gente não perder o alvo, a gente devemos ser guiados, sim, guiados por Deus. Como? Dando ouvidos à palavra dele, para a gente andar pela fé, na fé que nós somos guiados, na fé na palavra. Quem está fora da palavra pode ser muito religioso, ter muito, vamos dizer, boa intenção religiosa,
mas não está sendo guiado por Deus. Quando você está fazendo as coisas sem a direção da palavra, o bem intencionado, mas ali não tem Deus, não tem a direção de Deus. E pode ter certeza, você está atrasado no plano. E vai atrasar também o plano de Deus na sua vida. Coisa. Porque, imagina só, qual foi a grande alegria daquelas mulheres? Foi quando elas se depararam com Jesus. Depois Jesus aparece para elas. Imagina que alegria elas tiveram, depois de tanta tristeza que eles tiveram, de ver Jesus ser crucificado, morto. Se elas tivessem dado ouvidos à palavra antes, eu sempre digo, uma coisa que a gente não olha. Se os apóstolos de Cristo tivessem dado atenção, e se você ler a Bíblia, os Evangelhos, você vai ver que Jesus muitas vezes falou que o que iria acontecer com ele. Tem até um evangelista que diz assim, que Jesus falou e eles não compreenderam, não entenderam. Quer dizer, eles nem para perguntar, mas espera aí, Senhor, como que é isso? Como que é mesmo? Não, Jesus falava e eles, estamos atenção, ele está curando, ele está fazendo, a multidão está indo atrás dele. Até o dia que aconteceu, quando Jesus foi preso, eles abandonaram Jesus, foram embora, aí eles ficam sabendo, Jesus é crucificado, é morto, sepultado por alguém que não andava ali com eles. Diz que era um discípulo, que era José da Arimateia, mas vivia lá no palácio. E eles perdem a esperança de que não, Jesus agora não, já era, morreu. Teve até 2 que encontraram com Jesus no caminho de Emaús, que eles falam para Jesus, diz assim, nós pensávamos que ele era o Cristo que viria restaurar Israel, falando com o próprio Jesus. Então isso foram os discípulos, mas não foi por falta de mensagem, não foi por falta de Jesus falar o que ia acontecer, foi por falta de dar devida atenção ao que Jesus estava dizendo, o que Jesus estava ensinando, falando para eles sempre. Se eles tivessem dado atenção, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi para a cruz, aqueles discípulos iam ficar numa expectativa. Qual era a expectativa deles? Oba, ele vai morrer, vão enterrar ele. Mas ele disse que no terceiro dia ele volta. Ia estar os 11 discípulos lá na porta do sepulcro esperando, ia ficar a noite inteira lá esperando. Se estivessem sendo guiados pelo que Jesus ensinou para eles. Só que não. Quando eles viram Jesus ser preso e ser condenado, eles fugiram, se esconderam e ficaram com medo terrível. Não, acabou. Acabou nossa esperança. Achávamos que ele era o Cristo. Achávamos que ele ia restaurar Israel. Aquelas mulheres também que andaram com Jesus, vendo tantos milagres, ficaram empolgadas. As mulheres ainda com carinho disseram, não, passar o sábado a gente vai lá, a gente joga um perfume lá, pelo menos para honrar o morto. E chegaram lá para honrar o morto, só que o morto agora estava vivo. Mas isso tinha sido avisado. Chegaram atrasado. Quem não anda por fé, não anda guiado por Deus e só anda atrasado. E por isso que às vezes a vida do cristão está tão atrasada em relação às bênçãos de Deus. Porque não está guiado por Deus, às vezes está guiado pelo sistema religioso, mas não está sendo guiado pela palavra, por tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Não está crendo, não está acreditando, não está dando a devida atenção ao que está sendo pregado. O que está na Bíblia, né? Isso é o que está faltando para nós às vezes. Aí anda atrasado. Mas aquele que anda pela fé, ele está à frente. Ele se antecipa. Ele está à frente. Por quê? Porque ele sabe o que Deus vai fazer. Ele sabe. E a sua vida está sempre à frente do outro. Porque o próprio Deus vai guiá-lo a estar à frente. Você vê, eu preguei esse dia sobre José, filho de Jacó. José, Deus deu sonho para ele. Sonho que ele ia ser grande.
os irmãos tentaram impedir ele. Ele se manteve firme em servir a Deus, em obedecer a Deus, e se tornou o que era. Nós vemos, por exemplo, a questão de Davi, podemos pegar Davi em relação aos seus irmãos, quando foi naquela guerra que o gigante estava afrontando o exército de Israel. Quem estava lá como guerreiros, junto com o exército de Israel? Os irmãos de Davi. Mas eles estavam aonde? Acovardados, com medo, como todo Israel, como todo o exército de Israel, com medo do gigante. O Davi chegou e disse assim: eu vou para frente da batalha, eu vou derrubar esse gigante, eu vou vencê-lo, porque Deus é conosco. Fé. Se antecipou, derrubou o gigante e encorajou os medrosos, porque todos estavam com medo. Quando viram ele derrubar o gigante, se encorajaram, partiram para cima e ganharam a batalha. Mas tinha que ter alguém de fé para tomar a frente da batalha. Então, quem anda por fé, anda guiado por Deus. E está sempre à frente. Quando nós não estamos caminhando pela fé, estamos guiados pelas nossas emoções, pela nossa razão humana, estamos sempre atrasados em relação às coisas de Deus. Se quisermos andar guiados por Deus, devemos andar guiado pela palavra dele, guiado pela fé. Fé viva na palavra. E ele nos dá a palavra. Não é falta de palavra que nos deixa a gente recuado ou deixa a gente atrasado. Por exemplo, em relação às mulheres, aquelas mulheres que chegaram atrasadas para derramar aquele perfume sobre Jesus, chegaram porque não deram atenção à palavra, ele tinha falado. Tanto é que quando o anjo diz, ele falou para vocês, ainda quando estava com vocês. Aí elas lembraram, é mesmo, ele falou isso. Mas agora já é tarde. Se quisesse realmente ter honrado ele na sepultura, tinha feito igual aquela mulher lá atrás, quando estava andando com ele, jogaram o perfume. Imagina todos os perfumes que ela tinha e as guardaram depois para aquele dia. Poderia ter feito antes, andaram com ele o tempo todo. Mas foi preciso uma mulher de fé para antecipar aquele momento de honra. Como ele disse, essa mulher fez isso, me preparando para a minha sepultura. Quer dizer, ela me honrou já para a minha sepultura. Amém, Jesus? Essa é a mensagem que eu achei de dar nesse tema, guiadas por Deus, né? Guiadas por Deus. Ou seja, você quer ser guiada por Deus, seja guiada na fé, uma fé viva. E a fé